capítulo 39 do livro de Jó, diz assim: Sabes tu o tempo em que têm os filhos as cabras montesas, e observaste o parto das servas? Contaste os meses da sua gravidez, e sabes o tempo quando tem que parir? Quando se encurvam, fazem sair os seus filhos, passando as suas dores. Os seus filhos se enrijecem, crescem com o pasto, saem e não voltam nunca mais para elas. Quem lançou livre o jumento montês? E quem soltou as suas ataduras? A ele eu pus a solidão por sua casa, e as suas moradas em lugares estéreis. Zomba do barulho da cidade, não ouve os muitos gritos do condutor. O oculto dos montes é o seu pasto, e anda procurando por tudo o que está verde. Desejará o boi selvagem servir a ti ou ficar no teu curral? Atarás tu o boi selvagem do seu arado para lavrar? Ou lavrará ele os vales depois de ti? Ou então confiarás nele por ser grande a sua força e confiará a ele o teu trabalho? Confiarás também nele, que retorne a ti o que semeaste e que o recolherá em tua eira? Deste tu formosas asas ao pavão, ou asas e plumas à avestruz? Ela desampara na terra os seus ovos e sobre o pó os esquenta. E se esquece de que algum pé os pode pisar e de que os animais do campo os poderá quebrar. Endurece-se para com seus filhos como se não fossem dela, não temendo que o seu trabalho tenha sido em vão. Porque a privou Deus de sabedoria e não lhe deu inteligência. Logo que se levanta em alto, zomba do cavalo e do seu cavaleiro. Darás tu força ao cavalo? Resistirás tu o seu pescoço com crinas? Intimidá-lo-ás tu como a algum gafanhoto? O bufar das suas ventas é fogoso. Escava a terra, alegra-se na sua força e vai ao encontro dos armados. Faz brincadeira, não se espanta, não teme, nem volta o seu rosto atrás por causa da espada. Contra ele soa a aljava, o ferro da lança e do dardo. E ele, com ímpeto e furor, serve a terra, sem se importar com o som da buzina. Antes, como que diz entre os clarins, eia, e de longe cheira a batalha, o grito dos capitães e a gritaria. Ou voa o gavião pelo seu entendimento e estende as suas asas para o sul? Ou então remonta-se a águia por teu mandamento e põe no alto o seu ninho? Ela habita e está nas pedras, no cume dos penhascos e das rochas. Dali espreita a presa, os seus olhos a observam de muito longe. Os seus filhotes sugam sangue, e onde houver cadáveres, ali está ela. O capítulo 39 de Jó vai dizer sobre a grandeza de Deus. O Senhor, ele continua descrevendo a sua criação. Ele fala para Jó as palavras de bênção e fala todas as coisas que ele criou. O Senhor mostra a Jó que todos os detalhes da natureza foi ele que fez. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. O conhecimento, a sabedoria, a inteligência está em suas mãos. O Senhor, ele dá a cada ave, a cada animal, a cada pessoa, aquilo que lhe convém, porque ele é o dono de todas as coisas. E Jó somente ouvia aquilo que Deus estava falando com ele. Jó estava prestando atenção em cada detalhe que o Senhor estava falando, porque todos os detalhes, tudo o que Deus fez é perfeito. E o homem, ele não tem a capacidade,
a inteligência e o discernimento, se não for Deus quem dá para ele. Quando o homem compreende que a força e o domínio está nas mãos de Deus, ele entrega a sua vida para que Deus possa se manifestar e fazer a obra que ele quer. O que nós temos, cada um tem, é dado por Deus. Porque Deus, ele permite muitas coisas acontecerem. Deus fala na palavra que o ímpio é prudente, mais prudente do que os filhos da luz. Porque quando o ímpio prospera, muitas vezes os filhos da luz se perguntam como isso pode acontecer. Porque Deus, na sua infinita grandeza, tem grandes presentes para dar aos filhos da luz, aqueles que acreditam e que confiam no seu nome. Porém, pela falta de entendimento, pela falta de conhecimento e de entender quem é Deus, muitas vezes estamos longe do coração de Deus. E entender a grandeza de Deus é saber que tudo o que Deus faz tem um propósito. Tudo aquilo que Deus nos dá é para algo. E nós precisamos nos colocar em posição para que Deus possa usar as nossas vidas, transformar a nossa história e fazer com que tudo prevaleça diante dele. Ele é poderoso, ele é grandioso, a sua palavra é perfeita. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E por que na nossa fraqueza? Porque muitos com orgulho, com o ego, com vaidades, em excesso, em desequilíbrio, não completam aquilo que Deus determinou. E para que nós possamos nos revestir, precisamos estar diariamente meditando na palavra do Senhor. E esse texto de Jó é um texto poderoso, onde nos faz refletir, analisar e compreender a fidelidade que nós precisamos ter no deserto. Jó, ele foi fiel. Jó, ele não blasfemou contra Deus. Jó queria uma resposta de Deus, porque ele não compreendia tamanha expressão dos seus amigos que falavam contra ele. E diante disso, o Senhor se apresenta a Jó e faz com que ele reflita e analise aquilo que ele está passando. Tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um motivo. E nós precisamos refletir qual é esse motivo. O que nós precisamos para que possamos entender a grandeza de Deus, a soberania do Senhor. E fazendo isso, nós iremos alcançar grandes respostas de Deus para nós, que é o que nós almejamos, as respostas do céu. Que o Senhor possa edificar você com essa palavra, que as respostas do Senhor venham de encontro à sua vida. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.